Boa tarde e bem-vindos a esta primeira sessão do Terra Saúde 2020. Como é do conhecimento geral, as atividades humanas desenvolvem-se maioritariamente em espaços interiores, quase 90% do tempo. Alguns estudos apontam para a existência de vários poluentes gasosos no ar interior, incluindo produtos químicos voláteis, partículas e contaminantes biológicos. Estes elementos nocivos surgem incorporados na própria construção, nos materiais de uso doméstico diário e são libertados pelos organismos vivos que coabitam os ambientes internos, não sendo facilmente detectáveis pelos utilizadores. Destaca-se ainda que a poluição do ar é muitas vezes significativamente maior em ambientes fechados do que em espaços exteriores, numa relação de 9 para 1, pondo em risco a própria saúde e vida dos ocupantes. Portanto, é essencial garantir que a qualidade do ambiente interior permite uma vida confortável, produtiva e saudável. Como é que isso se pode fazer? O que é que os arquitetos e, entre outros técnicos envolvidos na concepção de projetos, podem contribuir? E a arquitetura terra poderá dar uma resposta a este desafio? Provavelmente não existirá uma só resposta. O desafio passa por perceber que contributo a terra enquanto material natural poderá permitir melhores práticas de conforto e salubridade no ambiente interior dos edifícios, apresentando-se como uma construção verdadeiramente sustentável. Vamos passar agora ao nosso primeiro orador, Miguel Fernandes, geobiólogo, especialista em saúde geoambiental e coautor do livro Uma Casa Mais Saudável, Uma Família Mais Feliz, é sócio fundador da Habitat Saudável. Miguel é licenciado em Geografia pela Universidade do Porto, com especialização em Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e tem uma pós-graduação em Saúde Geoambiental pela Universidade Real Centro Universitário Maria Cristina, em Madrid. É membro da Associação de Estudos Geobiológicos em Espanha. É consultor e formador e tem como missão estudar e minimizar o impacto negativo das radiações naturais, dos tóxicos ambientais e da contaminação eletromagnética presente no interior dos edifícios, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar das pessoas. Miguel, tendo em conta a tua experiência, de que forma o tema da saúde se insere no projeto de um edifício? Para nós é essencial algumas especialidades olharmos para elas do ponto de vista da biocompatibilidade humana. E nesse aspecto a questão do projeto elétrico e de telecomunicações é absolutamente essencial para nós. E temos nesse aspecto, fazemos sempre um projeto elétrico, um projeto de execução elétrica, mesmo que não seja exigível para licenciamento, fazemos-lo, porque do nosso ponto de vista é absolutamente essencial para nós erradicarmos uma parte significativa de problemas que existem nos edifícios e que estão relacionados com a parte elétrica, eletromagnética e telecomunicações nos edifícios. E questões que podem parecer tão simples como a ligação à terra, o tipo de cabelagens, a colocação de filtros harmónicos na instalação elétrica, o tipo de traçado elétrico que é dimensionado em projeto. Tudo isso vai fazer com que não deixemos para o construtor civil e, em última análise, para o eletricista, a decisão de um conjunto de premissas que vão, inevitavelmente, colocar em risco os utilizadores daquele espaço. E só existindo um projeto elétrico biocompatível, com todas estas variáveis tidas em conta, é que nós vamos conseguir controlar um fator absolutamente decisivo, digamos, para que uma casa seja saudável. E para nós... 3 minutos. Ok. Depois existe também uma questão que tem a ver com a ecologia dos materiais e, para acabar, que tem a ver, portanto, estas imagens é de uma casa, de um projeto nosso, Casa Fibonacci, portanto, partem sempre, lá está, da marcação do terreno da parte geofísica. Este mapeamento é o que vocês veem aqui no canto inferior direito, em que permite-nos ver que esta mancha a roxo não é possível edificar nesta zona pela elevada intensidade de radiação terrestre. E depois, em todos estes cruzamentos, quer das linhas a vermelho, quer das linhas a amarelo, também não devemos colocar espaços de longa permanência, em particular as camas, pela intensidade também de radiação terrestre absolutamente elevada que se faz sentir nesses espaços.
Depois a parte dos materiais, para acabar, é também absolutamente essencial. Portanto, nós estamos a ver uma casa de fim de semana, uma casa de um ambientalista e de uma médica, que é uma casa em painéis de pinho nórdico, com o interior em que o revestimento técnico-acústico é painéis de palha prensada, toda ela é revestida em dois dos alçados, a lajetas de ardósia, e os outros dois alçados, o alçado nascente e o alçado poente, todo revestido exteriormente a madeira, assim como todo o deck. Lá está, como podem ver aqui no canto inferior esquerdo, a tal curva de Fibonacci e a aplicação dos princípios biogeométricos no projeto de arquitetura, em que, abrindo, digamos, as portadas da sala, há uma ampliação da sala para o exterior, e isso faz o pormenor, digamos, da curva de Fibonacci, que é, digamos, toda a pérola em madeira. Depois, o interior, os revestimentos interiores também, todos eles muito naturais, revestimentos em argamassa de cal, com a aplicação também de tintas naturais de silicato, com as casas de banho e a cozinha em mosaico hidráulico, e portanto toda esta abordagem, digamos, tem a ver com a aplicação não só dos princípios de saúde ambiental, mas também com a ecologia dos materiais. Todas as madeiras são tratadas com óleos naturais de ceradura, portanto, mais uma vez, a importância e a coerência com a saúde ambiental. Olha aqui o tempo, por favor. Pá. Já estamos a acabar. E, portanto, resumindo, esta, digamos, a nossa concepção e aquilo que, do nosso ponto de vista, é a aplicação da saúde ambiental no espaço construído. Depois, os materiais de construção aconselháveis e não aconselháveis, que já fomos falando, é um bocado o resumo do projeto. Muito obrigada, Miguel, por esta visão sobre os espaços móveis. Passamos agora à Carla Silva. Eu penso que a Carla Silva já tem permissão para fazer para compartilhar a tela. Eu vou só brevemente explicar qual foi o percurso da Carla. A Carla é formada em Engenharia de Materiais pela Universidade de Aveiro. Fez uma pós-graduação em Arquitetura e Engenharia Civil na Universidade de Bath. E durante a pós-graduação, a Carla estudou a interação de vários materiais de construção com os poluentes gasosos presentes no interior dos edifícios, com a finalidade de entender de que forma os materiais poderiam contribuir para uma boa qualidade do ar interior. Após a pós-graduação, a Carla começou a trabalhar como cientista no Building Research Establishment, em Watford, Inglaterra, no departamento de Building Technology. Aqui realizou trabalhos de investigação e consultadoria relacionados com a qualidade do ar interior e também testes no âmbito da certificação de edifícios BREEAM e WELL, que são duas certificações que já são utilizadas de alguma forma para aferirmos edifícios que têm uma certa qualidade em termos de saúde. Carla, passo a palavra. Portanto, eu vou falar um bocado sobre a minha experiência dos materiais de construção, o trabalho que eu fiz durante o meu doutoramento e depois no BRE. Vou começar a minha apresentação com um enquadramento sobre a qualidade do ar interior, com alguns conceitos, e depois avançarei então para os projetos nos quais eu estive envolvida. Portanto, uma solução para conseguirmos reduzir o consumo energético dos edifícios foi torná-los mais estanque, ou seja, isolar tudo o que é portas, janelas, materiais, paredes, e isso fez com que houvesse uma acumulação excessiva de poluentes no ar interior, comprometendo assim a saúde e bem-estar dos ocupantes, como disse o Rui anteriormente, que passam 90% do seu tempo no interior dos edifícios. O tipo de poluentes que existem são os compostos orgânicos voláteis, ozono, óxidos de azoto, monóxido de carbono e dióxido de carbono, a umidade que leva ao aparecimento de fungos e mofo e também as partículas suspensas. As fontes destes poluentes são diversas, pode ser, por exemplo, do imobiliário, essencialmente formaldeído,
é emitido muito por materiais à base de madeira, fibras de madeira, como por exemplo o OSB, o MDF. Podem também ser de origem de atividades que as pessoas façam no interior dos edifícios, como por exemplo o próprio cozinhar, porque nem todos os edifícios têm sistemas de extração que sejam eficientes. Poluentes que possam vir do exterior dos edifícios, casas que tenham garagens anexas à própria casa com ligação direta, entre outros. No passado eu tive algumas conversas com colegas meus e eu explicava estas questões da estanquidade dos edifícios, etc., ao que eles muito rapidamente me diziam: mas isso há uma solução muito rápida, abrimos as janelas, abrimos as portas e já temos aqui uma ventilação natural. Teoricamente sim, isso é uma boa solução. O problema é quando nós moramos num país ou que é muito frio, ou que é muito quente, ou a nossa casa ou escritório é no centro de uma cidade com muito trânsito, onde existe muita poluição atmosférica proveniente do trânsito, dos carros, etc. Existem certificações dos edifícios, por exemplo, o BREEAM do Reino Unido, o LEED ou o WELL dos Estados Unidos, que apresentam guidelines para os compostos orgânicos voláteis, formaldeído, CO2, CO, entre outros. Eu só quero apresentar aqui brevemente, por exemplo, para os COVs, o limite que eles aceitam é 300 microgramas por metro cúbico, numa média de 8 horas. Por exemplo, num escritório, normalmente uma pessoa passa 8 horas. No caso do formaldeído é 100 microgramas por metro cúbico, o CO2 é 1000 ppm, ou no caso do CO, 10 a 30 ppm, numa média de 8 horas. O projeto Biophilic Office é coordenado pelo BRE em Inglaterra e o objetivo é fazer a reconstrução de um andar completo de um edifício que foi construído nos anos 80. Ou seja, esse andar tem mobiliário muito antigo, materiais que eram usados nessa altura, ou seja, nós temos emissões de VOCs e outros poluentes provenientes desses itens. E a ideia é trazer o bem-estar e o conforto para esse edifício através do uso de luz natural ou luz artificial que simula luz natural, a utilização de materiais naturais como as argilas. Isto vai acabar? Não? Temos 10 minutos. Estão a ouvir? Carla, continua. Ok. Vai abaixo e abrimos tudo outra vez, também? É rápido. Ok, pronto. E o uso também de green walls, onde se incorpora plantas, tudo isto para criar um ambiente que seja agradável de trabalhar ou viver lá, para que as pessoas sejam mais eficientes no seu trabalho e estejam mais satisfeitas. O projeto EcoSea foi o projeto onde eu estive envolvida durante o meu doutoramento e basicamente o objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de um painel com vários materiais para controlar o calor e a umidade no interior dos edifícios e também a remoção dos poluentes. No início foi feito um estudo dos materiais tradicionais que se encontram no mercado e depois com esses materiais os que tiveram melhores resultados mais promissores, foram ainda desenvolvidos aditivos para melhorar ainda mais essas propriedades. Eu tenho aqui um vídeo, vamos lá ver se isto vai funcionar. Estão a ver o YouTube?
average, Europeans spend around 90% of their time indoors. So the quality of the air in our buildings is important to the quality of our lives and our health. There are many pollutants created inside buildings which affect air quality. Volatile organic compounds, or VOCs, occur in certain building materials and furnishings, and in sufficient quantities they can cause health problems amongst occupants. Modern low-carbon buildings with reduced ventilation can increase the problem of indoor air quality. EcoC is changing this. The EcoC project has developed new eco-building solutions to address this problem of indoor air quality. For the EcoC project, we built a collaboration between world-class researchers and industry. Our aim was to develop a range of innovative building materials and technologies to improve the indoor environmental quality in energy-efficient buildings. The most promising results have been integrated into the EcoC wall panel. Two versions of the panel have been developed for use either as an internal partition or as an external wall panel. By combining bio-based materials with novel chemical processes, we are able to directly combat indoor pollutants, while at the same time improving thermal and acoustic comfort. The result should be a healthier, quieter, and more energy-efficient building environment. The use of eco-materials is central to the EcoC approach. Not only do bio-based materials reduce carbon emissions, they often have superior properties. In the EcoC project, we have further developed the use of sheep's wool for insulation. One of its remarkable properties is its ability to absorb volatile organic compounds. On top of its excellent insulation property. Sim? Nós não estamos, eu mandei uma mensagem privada, não se vê. Ai, não está a ver o vídeo? Não, ninguém estamos a ver, só estamos a ouvir. Opa! É melhor continuar só a apresentação, ninguém viu. O motivo não funcionou. Está bem? É melhor continuar só a apresentação. Pronto, basicamente foram desenvolvidos materiais. O material mais promissor foi a argila. O meu doutoramento foi baseado no estudo das interações entre os covos e os materiais. E nós, no início do projeto, começamos com testes laboratoriais e evoluímos depois para testes à escala real. Inclusive, construímos estes pods em Inglaterra e na Espanha para testar os materiais, e realmente a argila mostrou ser um material muito promissor para a remoção dos covos do interior dos edifícios e também para regular a umidade e a temperatura. Pronto, é isso. É pena que não tenham conseguido ver o vídeo, eram só 4 minutos. Dizer muito obrigada à Carla, e tivemos aqui um pedido no chat, vocês utilizam também aqui o bate-papo para colocar o link do vídeo. Se a Carla puder colocar o link do vídeo, sim, com certeza. Mais tarde as pessoas vão poder ver esse vídeo. Portanto, se colocar aqui embaixo onde diz bate-papo no chat, as pessoas poderão ver isso mais tarde. Sim. Carla, muito obrigada. Miguel, muito obrigada a ambos. Peço agora que toda a gente desative o seu som e nós íamos passar então à parte de perguntas. Gostaríamos de saber quem é que tem algumas perguntas, algumas dúvidas para colocar sobre estes temas. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Eu peço desculpa, eu estou a conduzir, estou a ver, mas estou dentro do carro. Eu gostei muito da primeira apresentação, confesso que não fixei o nome, mas eu só queria fazer uma pergunta. Porque é muito interessante fazer uma casa com esse tipo de materiais, em que não tem influência no ambiente, com madeiras. Mas eu queria perguntar se, por exemplo, aquela casa que propôs, que apresentou no final, se a nível de custos, porque depois também temos esse problema, nós até gostaríamos de aplicar esse sistema construtivo mais ecológico em várias propostas que fazemos, mas depois tem a questão do custo. Eu gostaria que me dessem um feedback, estando na área da construção, não sei se também poderia estar, não sei se ao fazer a proposta a empresa também faz a construção,
relativamente aos custos, como é que utilizamos isso ou podemos propor isso ao nosso cliente de uma forma equilibrada de custos e mais ecológico, mais eficiente a nível ambiental? Era essa a minha pergunta. Posso falar, Ana? Sim. Sim, por favor, obrigada. Aquela casa em questão que eu mostrei no final, a casa não é propriamente, ou seja, tem-se a ideia, de facto, existem casas sustentáveis que são realmente mais caras do que o tradicional, por exemplo, em Almeria. Aquela casa, por exemplo, o método construtivo não é um método relativamente caro. Ou seja, a parte estrutural, os painéis de palha de pinho nórdico com palha prensada rondam os 650 a 800 euros metro quadrado, mais IVA, o que não é de todo uma solução dispendiosa. Não é? E, portanto, é um tipo de método construtivo que, se o cliente gostar, porque ainda existe alguma relutância relativamente ao facto de ser uma casa de palha, talvez ainda pela velha história dos 3 porquinhos, não é? Mas se não houver esse problema, não é um método construtivo que fique caro, ou seja, é uma solução do ponto de vista custo-benefício e eficiência bastante interessante, mesmo em termos ambientais. Ok, obrigada pela resposta. Poderíamos falar depois, mais tarde, que seria um assunto que me interessa bastante. Obrigada, com licença. Olha, eu gostava também de colocar aqui uma questão, não sei se mais alguém pretende fazer, em relação ao que também foi focado pelo Miguel. No fundo, eu queria perceber, eu sei que as pessoas têm, neste período de pandemia que tiveram confinadas, descobriram que efetivamente as casas tinham alguns tipos de problemas ou, enfim, limitações até à sua atividade, porque estavam constantemente em casa. Eu queria perceber qual é a consciência, ou se o Miguel tem essa percepção, a consciência das pessoas em relação à má qualidade dos edifícios, a má qualidade interior. E onde é que insere o tema da saúde, digamos assim, nos projetos que vocês elaboram na vossa empresa? Respondendo à primeira parte da questão, existe cada vez uma maior consciencialização, pelo menos do público com o qual trabalhamos, para este tipo de questões relacionadas com o espaço construído e com a influência que o espaço construído tem no edificado. E ainda mais com esta questão que aconteceu, infelizmente, da pandemia no primeiro trimestre do ano. Ou seja, existe uma cada vez maior abertura e maior consciência por parte das pessoas para uma problemática que existe. E nós também temos uma percepção, até pelo contacto que temos em direto com o setor imobiliário, há uma clara consciência de uma necessidade de espaços com características que até a pandemia não existiam e não havia essa preocupação pela parte das pessoas. Da parte dos nossos serviços, da nossa percepção, o público que chega até nós é um público que tem plena consciência do impacto que o espaço construído tem, seja ao nível de consultoria, seja ao nível de arquitetura. Portanto, é um público bastante informado que, quando nos contacta, sabe perfeitamente que o espaço, dependendo de determinado tipo de variáveis, pode ter influência sobre a saúde das respectivas pessoas. A segunda questão, onde é que integramos a questão da saúde? A questão da saúde está, digamos, integrada ao longo das diversas variáveis que nós temos em atenção, quando nós analisamos a parte geofísica do terreno, quando nós analisamos a questão do radão e temos em atenção questões a nível de métodos de técnicas construtivas passivas, a nível de implementação logo no projeto de arquitetura. Estamos a pensar na saúde. Quando nós olhamos para o edifício ou para o local onde vamos edificar e olhamos para a envolvente do ponto de vista da contaminação eletromagnética, seja das antenas de telecomunicações, seja das linhas de transporte de energia elétrica, seja dos postos, seja das torres, dos PTs da companhia elétrica, seja dos radares, etc., estamos a olhar para a saúde do espaço que vamos construir. Quando nós olhamos e temos a cuidado com a escolha dos materiais de construção e por vezes de decoração, porque às vezes também fazemos design de interiores, e temos um cuidado por vezes até de recorrer e de solicitar às marcas fichas técnicas mais completas e mais pormenorizadas que não estão disponibilizadas nem nos catálogos, nem nos sites de respectivas marcas, etc., estamos a olhar para a saúde do espaço construído e por aí fora, ou seja, nós temos um cuidado
digamos, de olhar para as diferentes variáveis que fazem parte ou que deveriam fazer parte quando nós olhamos para o projeto de arquitetura, e estamos a olhar para isso como algo que vai ser absolutamente essencial, digamos, para conseguirmos ter um espaço saudável. O mesmo se aplica quando nós olhamos para o projeto elétrico, para nós é absolutamente essencial. O tipo de materiais que escolhemos ao nível das canalizações é absolutamente essencial para a qualidade da água que vamos ter nas nossas casas. Os sistemas de purificação de água que por vezes implementamos e de captação de águas, digamos, de pluviais para reaproveitamentos, estamos a pensar na ecossustentabilidade do edifício. Ou seja, tudo isso são questões que nos levam no resultado final à obtenção de uma casa sustentável e, acima de tudo, saudável. Muito obrigada, Miguel. Estamos a falar no sentido lato. Nós temos também aqui a questão, hoje estamos a falar mais em sentido lato e nas sessões seguintes iremos cada vez mais aproximar-nos da questão da terra, mas temos aqui uma pergunta da Paulina Faria para todos, que eu vou ler e à qual eu vou acrescentar uma pergunta minha. Diz a Paulina Faria: gostava de perguntar à Carla se podia resumidamente dizer que captação de poluentes conseguiram otimizar e com rebocos de argila, com que adições? E eu perguntava, antes disso, à Carla, portanto, esta é uma questão específica até da terra, se aqueles valores limite que ela especificou, se pensa que nos nossos edifícios, ou se mediu, que se são muitas vezes ultrapassados. Tá? Estão a ouvir agora? Eu posso fazer uma pergunta também. Já que a Carla vai responder, onde se está publicada essa pesquisa que ela fez sobre os rebocos de argila e que outros tipos de reboco é que ela comparou, né? Se os de argila foram os melhores, comparou com que tipo de rebocos? São 3 perguntas numa só. Pronto. Sim, desculpem. Pronto, a minha vou explicar no vídeo, mas tivemos problemas. Sim? Está, não ouvem? Estivemos a ouvir mal, mas já estamos a ouvir bem agora. Então deve ser da ligação da internet. Peço desculpa. Pode continuar. Pronto, em termos de comparação com outros materiais, nós estudamos o gesso como material de referência, estudamos também várias cal aérea, argilas, e esses foram os materiais de interior, porque nós tínhamos 3 grupos de materiais de isolamento térmico, onde nós estudamos fibras de lá de rocha, lá de ovelha, entre outros, cânhamo. Depois tínhamos os materiais que estão estão a ouvir bem? Os materiais que estão em contacto direto com o ambiente do interior dos edifícios, nomeadamente a cal aérea, a argila e o gesso. Portanto, as argilas foram comparadas diretamente com o gesso e com as várias cal aérea. Realmente apresentaram melhores resultados quanto à captação dos poluentes gasosos e também à regulação higrotermal do ar. Agora, respondendo à Paulina, pronto, nós estudamos as interações entre os vários materiais com 4 poluentes, que foi o tolueno, o limoneno, o dodecano e o formaldeído. A seleção destes 4 poluentes foi baseada no universo de poluentes que são normalmente encontrados no interior dos edifícios e tivemos em conta o tipo de molécula destes poluentes e também a interação química que eles pudessem ter com os materiais de construção, porque quando os poluentes interagem com os materiais, nós temos interações físicas, como se fosse, por exemplo, uma esponja a absorver água, e temos também interações químicas. A otimização dos materiais foi feita com a adição de fibras de cânhamo, por exemplo, fibras de linho, pó de pedra-pomos, cascas de nozes, basicamente materiais que fossem porosos, que acrescentassem área superficial específica para que o material fosse capaz de ter uma maior absorção dos poluentes.
Qual é que era a outra pergunta? A minha pergunta era em termos dos valores limite que aqui colocou, não é? Sim, se encontrarmos muito acima. Há muitas vezes, quer dizer, onde é que mediram, não é? E em termos de habitação, escritórios, etc., se encontrar muito acima, e qual é que é a sua percepção de Portugal, tendo medido ou não aqui? Eu conheço algumas medidas feitas em Portugal, algumas feitas pela Universidade de Aveiro, pela UIDAD, por exemplo, com muitos valores acima, mas qual é que é a sua percepção na generalidade dos valores, se estão, como é que nós estamos em termos de qualidade do ar interior? Pronto, assim, a minha experiência é em Inglaterra. Em Portugal eu ainda não fiz nenhuma medida. Em termos de consultadoria, nós fizemos medidas em edifícios novos antes de habitar, essencialmente para as certificações BREEAM, e em escritórios também, onde as pessoas se começavam a sentir mal e eles queriam saber se isso estava relacionado com o edifício ou qual era a razão desse problema. Relativamente aos edifícios novos, grande parte das vezes os limites eram excedidos, essencialmente por causa, por exemplo, de tintas, porque tinham sido pintados, as paredes tinham sido pintadas recentemente e eles não deixaram passar tempo suficiente, nem ventilaram o edifício para que os valores dos covos baixassem. O mobiliário novo também. Nós, quando compramos uma mesa nova, um sofá ou uma cama, sentimos aquele cheiro a madeira, a mobiliário novo, assim como quando pintamos uma parede. Aquele cheiro característico é essencialmente covos. Depois temos medidas em casas mais antigas, onde aí o tipo de covos que temos presentes não é tanto derivado das tintas e do imobiliário, mas sim da degradação dos materiais. Degradação dos materiais presentes na parede, no próprio imobiliário. Aqui temos também problemas de matéria particulada, do pó. Sim, respondendo, muitas das medidas que fizemos excedem os limites. Mais alguém tem alguma? Muito obrigada, Carla. Mais questões? Ainda temos algum tempo para ouvir quer a Carla, quer o Miguel falar sobre estes temas? Vou colocar uma pergunta muito rapidamente. Miguel. O panorama é preocupante, Carla, antes de colocar a pergunta, porque estamos rodeados de Covid na rua e de Covid dentro de casa, não é? Que não parte. Miguel, a pergunta era muito rápida e simples. Das análises que faz nos ambientes em que trabalha, nos terrenos, também inclui análises à qualidade do solo ou esse parâmetro não costuma ser avaliado? Pontualmente, ou seja, é um critério que fazemos quando o cliente solicita. Ou seja, por vezes existem clientes, cada vez mais há clientes que querem que saiam dos grandes centros urbanos e vão para zonas mais afastadas e querem ter uma agricultura mais natural, e esse tipo de clientes normalmente pede, digamos, uma análise ao solo, mas não somos nós que a fazemos, temos parceiros que o fazem, mas por vezes isso acontece. E tem, dos exemplos que tem, depara-se com índices de contaminação elevados? Ou... Alguns, infelizmente, sobretudo quando estamos em proximidade a terrenos agrícolas, é inevitável a questão da lixiviação, faz com que tenhamos inevitavelmente níveis elevados, não só no próprio solo, como também nas águas, porque normalmente esse tipo de coisa faz quer ao solo, quer à própria água existente no local. Pois, os fosfatos e azóticos. Hidratos e um sem fim de, digamos, de substâncias altamente perigosas. Metais pesados, uma série de substâncias que às vezes estão presentes, infelizmente, e que estão muito associadas à indústria agroquímica. Claro, e que evidentemente esta questão também se cruza com a utilização da terra enquanto matéria-prima, evidente, e possivelmente com o trabalho que a Carla está a desenvolver
porque podemos, com a melhor das intenções, querer utilizar essa terra que está ali debaixo dos nossos pés, à espera de ser utilizada, mas inocentemente estarmos a retirar do solo venenos perigosos que depois, por exemplo, na construção de taipa, essa minha paixão antiga, que depois vamos literalmente respirar esses contaminantes, não é verdade? Obrigado. Temos aqui também uma questão da Joana Pac, que pergunta também em relação à pesquisa da Carla: está publicado? Como encontra a pesquisa, Carla? Está parcialmente publicado, ainda temos alguns artigos por publicar, ainda estamos a escrever. Eu posso partilhar, se calhar o ideal é eu partilhar o meu OrcID, onde poderá encontrar a lista de publicações. Olha, em relação a isso, eu até queria já aqui, digamos, adiantar que se calhar poderia ser útil se os nossos convidados não se importavam de enviarem a vossa apresentação e, eventualmente, estes dados que estão a querer agora partilhar no bate-papo, mas se calhar fazia sentido, depois nós reenviávamos para todos aqueles que participaram nesta sessão hoje, porque acho que era útil as pessoas poderem ver, como tivemos aqui alguns cortes e pedimos desculpa por isso, efetivamente era importante as pessoas passarem, terem esse conteúdo e poderem, no fundo, depois até colocar questões posteriormente, enfim, se vocês tiverem abertura para isso. Portanto, deixava aqui essa possibilidade, está bem? Obrigado. Eu depois também queria fazer mais uma pergunta e era para os dois, que no fundo, enfim, nós queríamos falar hoje, não era para falarmos exatamente da terra, mas queríamos fazer uma pequena ligação, já foi feita aqui pela Carla a questão da argila, que é importante, mas, portanto, tivemos a ver que efetivamente o material terra pode ser uma resposta à qualidade do ar interior, com certeza não é em todas as situações, lá está, se encontrarmos terrenos contaminados, o facto de irmos construir vai trazer, digamos, dissabores posteriormente. Portanto, em termos de legislação, o que é que vocês pensam fazer sentido em relação a estas questões da saúde? Nós sabemos que o corpo legislativo é muito grande e para quem está na área do projeto sente de facto isso todos os dias nos condicionalismos provocados pelo corpo, digamos, legislativo, mas em relação a estas questões que se prendem com a saúde dos utilizadores, das pessoas, de nós todos, o que é que vocês pensam sobre isso? Faz sentido aparecer alguma legislação? O que é que vocês sabem em relação a isso? Porque eu já ouvi falar que não é tido em conta estas razões que foram apontadas, quer de um lado pelo Miguel, em relação a campos magnéticos e elétricos, o que seja da parte da Carla, em relação aos poluentes, ao formaldeído e por aí fora. Se os limites que existem cá em Portugal, se são suficientes a nível de legislação, se devia-se alterar, se devia ser mais exigido, não sei. Queria perceber um bocadinho o que é que vocês pensam sobre isto, porque no fundo nós percebemos que este mercado, digamos, da construção gera muita economia e as pessoas podem não estar totalmente, digamos, quem está nesse mundo pode não querer abdicar de ganhar e, portanto, passa à frente. Se de facto não tivermos um corpo, digamos, legislativo que seja obrigatório, acaba por... as pessoas fazem o que querem, não é? E, portanto, eu queria só abrir aqui a discussão um bocadinho para esse sentido. A legislação existe. Agora, do meu ponto de vista, a vários níveis, a legislação tem níveis
limite que são muito simpáticos para quem opera nos respectivos setores económicos. E depois existe, não querendo entrar muito por aí, por exemplo, os níveis de segurança que do ponto de vista eletromagnético nós defendemos como seguros não têm nada a ver com os níveis legais. Os níveis legais são imensamente simpáticos para quem opera no setor, nomeadamente quer RENs, quer EDP, são extremamente simpáticos. A nível do radão existe legislação, ou seja, foi desde abril do ano passado que existe uma transposição da normativa europeia Euratom que obriga a que todos os edifícios novos tenham de raiz medidas construtivas de mitigação do radão. Agora, o que eu duvido é que todos os gabinetes o façam e muitos deles sequer tenham conhecimento que a legislação está em vigor. Não é? E isso é muito transversal. Eu conheço arquitetos e engenheiros civis que desconhecem por completo a questão do radão. Não é? E eu acho isto absolutamente inacreditável, para não ir à classe médica que se fala em radão e não sabem o que é. Estamos a falar de um fator de saúde pública gravíssimo. Não é? E, portanto, falando nestas duas questões, também a mesma questão relativamente à qualidade do ar, eu acho que existem parâmetros da qualidade do ar que os níveis também são simpáticos. Não é? Porque, por exemplo, a questão do formaldeído, do meu ponto de vista, os níveis legais são simpáticos. Para mim, os níveis de formaldeído que deveriam existir são os que existem, por exemplo, nas tintas naturais. Não quero estar a falar em nomes, mas isso sim, são níveis de emissão zero ou praticamente zero que deveria ser adequado para a saúde humana. Não é? E, portanto, a legislação existe. Agora, a legislação muitas das vezes está, digamos, alinhavada com determinados interesses instalados. Não é? E que não está de acordo com aquilo que são as necessidades e a defesa do interesse público, nomeadamente da população. Okay. Também há uma questão que é importante, que é uma questão formativa da aplicação da legislação, não é? Tanto para arquitetos como para engenheiros. A Carla tem algo para... Não sei se a Carla queria comentar esta nossa... Eu concordo com o Miguel. Acho que os limites impostos cá em Portugal são uma farsa, para dizer. Comparativamente com... Não é? Pronto, eu não quero esticar muito. Comparativamente com os outros países, porque, por exemplo, o caso do formaldeído é uma questão muito, muito séria, porque é cancerígeno. Exato. Não é preciso dizer mais nada, essa palavra diz tudo, não é? Ou seja, nós devíamos ter materiais que fossem emissão zero formaldeído. Isso é logo o primeiro ponto. Os covos também, porque existe bastante investigação em novos materiais para tintas, chamam-lhe o low VOC, paints e coisas do género, só que pronto, lá está depois numa questão muito paralela, e hoje em dia as grandes marcas, sobretudo as grandes multinacionais que operam no setor da construção civil, nos materiais de construção civil, perceberam que isto é, digamos, um tema recorrente e em voga, e então há muito greenwashing associado. Não é? Há marcas, que eu conheço marcas de materiais de construção civil que tinham símbolos completamente opostos dos que são atualmente, e hoje em dia são símbolos com cor verde, por exemplo. Não é? E quando nós vemos este tipo de linguagem, este tipo de rebranding que fazem da marca, não é? Muitas vezes o dizer-se que é ecológico, nós se formos ver uma análise aprofundada de uma ficha técnica do produto, aquilo de ecológico tem muito pouco, não é? Claro. E isso batemos num ponto que é aquilo que eu digo. Portanto, a questão do formaldeído, como disse a Carla muito bem, por isso é que eu foquei, é uma questão extremamente grave. E quando nós falamos no formaldeído, estamos indissociavelmente a falar de alguns materiais mais presentes nas nossas casas, que têm a ver com as tintas, que têm a ver com os vernizes, que têm a ver com um conjunto de aplicações de acabamentos, e por isso é que nós, por princípio, em ambientes interiores, não utilizamos tintas que não sejam tintas naturais, porque nós vamos estar a expor os utilizadores de um determinado espaço a uma exposição tóxica a médio e longo prazo, não em contínuo, sendo que temos habitações que, a nível de questões de temperatura e umidade, são profícuas durante todo o ano para a libertação desse tipo de compostos, não é? Até pelas condições de temperatura e umidade que nós temos, que são, digamos, o habitat natural da volatilização desse tipo de compostos. Não é? E isso, digamos, junta-se a fome com a vontade de comer e depois dá raia, como se costuma dizer. Eu não queria que isto terminasse muito mais tempo, queria que terminássemos agora por volta das 8 horas, porque é uma discussão interessante e que poderia tomar mais tempo, mas não queria que terminasse muito mais. Mas temos aqui uma pergunta do Francisco Escobar, que diz o seguinte: gostava de saber do Miguel, sabe quais as espessuras de paredes de terra que permitem bons ambientes interiores, em zonas relativamente poluídas do ponto de vista eletromagnético.
Na altura, como eu já falei com o Rui, nós nunca trabalhamos em terra, estamos agora com um projeto parcialmente em Taipa, em Santarém, que vai ter 2 paredes estruturais em Taipa, mas nunca trabalhamos em terra. Mas respondendo parcialmente à questão que deixe-me ver o nome que eu perdi, que o Francisco refere, relativamente à questão da contaminação eletromagnética, dependendo, digamos, do tipo porque dentro da contaminação eletromagnética nós temos diferentes, podemos subdividir em diferentes fatores. Campo magnético alterno, campo elétrico alterno, campo eletromagnético de alta frequência, questões de resistividade à terra, questões de harmónicos, de eletricidade suja, e na maior parte, para não dizer na totalidade dos casos, a terra não é um material que blinda. Aliás, a terra não blinda, não é um material isolante do ponto de vista da contaminação eletromagnética, pelo contrário, é um material permeável. E nesse sentido, sobretudo se nós formos pensar em linhas de transporte de energia elétrica, praticamente todos os materiais são permeáveis, infelizmente, a esse tipo de fonte altamente prejudicial e altamente nefasta à saúde humana. Nós só conseguimos resolver um edifício exposto a níveis elevadíssimos de campo magnético alterno provenientes das linhas de transporte de energia elétrica, com recurso a ligas metálicas de alta permeabilidade magnética, que, no entanto, têm um custo bastante elevado e a aplicação técnica é bastante elevada também. E, normalmente, além dessa dualidade e desse duplo fator que torna, por vezes, impossível intervirmos no imóvel, mesmo que o conseguíssemos intervir, temos o problema dos envidraçados, porque nós não iríamos conseguir blindar, digamos, as portas, nem os envidraçados, iríamos na mesma ter um problema no edifício. Percebemos que realmente o problema da saúde nos edifícios é bastante complexo. Aborda várias áreas e isso é relevante porque temos aqui várias áreas a trabalhar em conjunto. Mas, de facto, a terra, a argila, tem um papel principalmente nesta parte da qualidade do ar interior, mas talvez tenha um papel também em outros aspectos do conforto que falaremos nas nossas seguintes sessões. A segunda sessão vai ser no dia 22 de outubro, de 2 a 8, e a terceira sessão de hoje a 15, e portanto abordaremos de uma forma diferente, o Rui vai explicar como, este tema da terra e saúde nas 2 próximas sessões. Portanto, na próxima sessão, tanto vamos ter uns casos de estudo ou investigação, digamos, mais concretos, mais específicos sobre o desempenho de algumas soluções que têm na sua composição terra. Portanto, e também suponho que também vão ser apresentados alguns dados de monitorização de edifícios ou construções vernaculares feitas em terra. Portanto, abrimos aí um bocadinho mais o campo da terra e depois na última sessão vamos abordar, vamos ter casos reais de edifícios construídos, exatamente. Portanto, na próxima sessão, volto a referir, vai-se perceber, creio eu, quais são os impactos sobre a saúde destas soluções que estão a ser estudadas cá em Portugal para a utilização da terra, digamos, como material de construção. Eu agradeço a todos, muito obrigada. Tivemos num pico de 53 participantes. Foi bom saber que há muita gente interessada no tema da saúde ligada à terra. Neste momento também já estamos em hora de fecho e, portanto, muito obrigada. E eu também agradeço a vossa disponibilidade e esperemos encontrar-nos brevemente. Inscrevam-se, porque temos gosto em poder partilhar estes conhecimentos dos nossos oradores, dos nossos convidados, e é importante haver este momento de troca de ideias. Ok? Muito obrigado a todos e até uma próxima. Boa noite.